Olá pessoal, seja muito bem-vindo ao canal Criativa em Crochê. Eu sou a Joana e trago mais um passo a passo maravilhoso aqui desse trilho de mesa, com esses desenhos aí nas cores marrom, pink e caqui. Ele ficou medindo 1,52 m de comprimento e 52 centímetros de largura. Espero que gostem. Quero pedir para você que ainda não é inscrito no canal, se inscrevam no canal, ativem o sininho de notificação para serem notificados das novidades no canal e compartilhem bastante esse vídeo. Também não esqueçam de deixar o like de vocês, que é muito importante para o canal. Vamos para o passo a passo? Para fazer o nosso trabalhinho, vamos precisar da agulha de crochê número 3,5 milímetros, 3,5, tesoura para os arremates. Vamos precisar do barbante na cor marrom, número 6, pink, número 6 e caqui, número 6. Quem não querer usar o caqui, gente, podem estar usando a cor cru, tá? Ou um amarelo bem clarinho também vai ficar bonito. Vamos iniciar com a cor marrom. Vou iniciar fazendo um anel mágico. Com os dois dedinhos, dou duas voltinhas aqui, ó. Introduzo a minha agulha, puxo lá o meu fio. E subo 3 correntinhas aqui. 1, 2, 3, a altura de um ponto alto. E aqui dentro do anel mágico, vou fazer mais 2 pontos altos. 1, 2. Ficando um total de 3 pontos altos, contando com a primeira correntinha que subi aqui. Duas correntinhas de separação, no mesmo espacinho aqui do anel mágico, eu sigo fazendo 3 pontos altos. 1, 2, 3, ficando assim, um lequinho. Duas correntinhas de separação. E sigo fazendo 3 pontos altos. 1, 2, 3. Duas correntinhas de separação, no mesmo espacinho, mais 3 pontos altos. 1, 2, 3. Observa que fizemos aqui já 3 espacinhos. Precisamos de 4 espacinhos para fazer o quadradinho, tá, gente? Então, agora aqui eu vou fazer 2 correntinhas e já posso fechar aqui, puxando o meu fio e fecho bem fechadinho aqui o meu olhinho do nosso quadradinho. Agora, volta aqui para a alcinha e vamos seguir aqui unindo ao próximo ponto alto, que são as 3 correntinhas que fiz no início dessa carreirinha de pontos altos. Vou contar aqui, ó, 1, 2, na terceira correntinha, eu uno com um ponto baixíssimo, ficando assim, um quadradinho, com 4 espacinhos, formando os cantinhos do quadradinho. Olha que lindinho. Essa cor marrom está muito bonita, gente. Aqui eu vou caminhar, fazendo ponto baixíssimo para cada ponto alto de base. Pegando aqui as 2 alcinhas, tá, gente? Fazendo ponto baixíssimo, fica como uma costura.
para caminhar aqui para o espacinho aqui de correntinhas. Aqui no espacinho faço um ponto baixo, mais 2 correntinhas à altura de um ponto alto. E vou trabalhar aqui no espacinho mais 2 pontos altos. Ficando assim com 3 pontos altos. 2 correntinhas de separação. No mesmo espacinho aqui do cantinho, eu trabalho mais 3 pontos altos. 1, 2, 3. Ficando assim, o cantinho do nosso quadradinho. Uma correntinha de separação. Pulo aqui os pontinhos altos, venho pro próximo espacinho aqui do cantinho. E vou fazer aqui mais um lequinho com 3 pontos altos. Duas correntinhas. E mais 3 pontos altos no mesmo espacinho aqui de cantinho. No mesmo espacinho de correntinha. Ficando assim, nosso segundo cantinho. Uma correntinha de separação, venho pro próximo espacinho aqui de correntinhas e faço mais um lequinho. Com 3 pontos altos. 1, 2, 3. 2 correntinhas de separação. No mesmo espacinho, mais 3 pontos altos. 1, 2, 3. Uma correntinha de separação, venho pro próximo espacinho de correntinha, faço mais um lequinho com 3 pontos altos. 2 correntinhas de separação, mais 3 pontos altos no mesmo espacinho. 1, 2, 3. E aqui eu vou unir com um ponto baixo, tá, gente? Para trabalharmos aqui nesse espacinho. Faço um ponto baixo bem soltinho, para ficar aqui o espacinho, e subo 2 correntinhas, para ficar a altura de um ponto alto. E aqui dentro desse espacinho, eu trabalho mais 2 pontos altos. Ficando assim, um grupinho de 3 pontos altos dentro do espacinho. Uma correntinha de separação e venho aqui pro cantinho. Vou trabalhar aqui um lequinho com 3 pontos altos. Duas correntinhas de separação no mesmo espacinho, mais 3 pontos altos. Ficando assim o nosso cantinho. Uma correntinha de separação. E aqui nesse espacinho do meio aqui do nosso quadradinho, na lateral aqui, vou trabalhar 3 pontos altos. 1, 2, 3. Uma correntinha de separação, venho pro próximo cantinho e vou fazer aqui um lequinho com 3 pontos altos. Duas correntinhas de separação e mais 3 pontos altos no mesmo espacinho. Uma correntinha de separação, venho aqui pro espacinho, na lateral do nosso quadradinho, e faço 3 pontos altos.
uma correntinha de separação, venho para o próximo cantinho e vou fazer aqui um lequinho com 3 pontos altos. Duas correntinhas de separação no mesmo espacinho, mais 3 pontos altos. Uma correntinha de separação, venho para o próximo espacinho da lateral do quadradinho e faço 3 pontos altos. Uma correntinha de separação, venho para o próximo cantinho e vou fazer aqui o lequinho com 3 pontos altos. Duas correntinhas de separação e mais 3 pontos altos no mesmo espacinho. E aqui, chegando no final da nossa carreirinha, eu vou unir com o ponto baixo, bem soltinho, para deixar o espacinho aqui, tá, gente? Então, eu venho aqui, ó, na segunda correntinha que fiz, uno com o ponto baixo. Subo duas correntinhas para ficar a altura de um ponto alto, e aqui dentro do espacinho faço mais 2 pontos altos. Ficando assim 3 pontos altos dentro do espacinho. Uma correntinha de separação, venho para o próximo espacinho e trabalho 3 pontos altos. Uma correntinha de separação e vai ser essa mesma sequência aqui agora, tá, gente? Vamos crescer esse quadradinho. Ficamos aqui do lado aqui, contando do lado, os bloquinhos 1, 2, 3. Vamos crescer esse quadradinho, fazendo a mesma repetição. Se alguém tiver dúvida, pode estar voltando o vídeo, tá, gente? Pra ver como é feito os cantinhos e a lateral do quadradinho, tá? Pra tirar as dúvidas. E vamos continuar na mesma repetição, na mesma sequência, até termos aqui do lado, contando do lado aqui na lateral do quadradinho, 8 bloquinhos, tá, gente? Temos aqui, ó, 1, 2, 3. Vamos precisar de 8 de cada lado, tá? Vou fazer aqui o meu e já volto para mostrar para vocês. Cheguei aqui no final da minha 8ª carreirinha de pontos altos. Vou fazer uma correntinha e vou unir aqui na segunda correntinha do meu primeiro ponto alto com ponto baixíssimo. Uma correntinha e já posso cortar o meu fio. Vamos precisar de 3 quadradinhos desse na cor marrom, tá, gente? No mesmo tamanho. Se for para contar aqui, do cantinho do quadradinho, a partir da primeira carreirinha de pontos altos, vai dar 8 carreirinhas, tá, gente? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 carreirinhas. Ou vocês podem contar aqui, ó, contando aqui os bloquinhos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Precisamos de 3 quadradinhos nesse mesmo tamanho na cor marrom. O último quadradinho não precisa cortar o fio, tá, gente? Porque vamos precisar de continuar nele para unir os 3 quadradinhos, tá bom? Vou fazer aqui os meus 3 quadradinhos na cor marrom e volto com vocês para fazer a união dos 3 quadradinhos. Estou terminando o meu terceiro quadradinho, na mesma repetição, com 8 bloquinhos aqui do lado. Tem aqui os 2 já pronto, olha. E estou terminando aqui o terceiro. Uno aqui com o ponto baixo, na segunda correntinha, ponto baixo bem soltinho e com espacinho.
Agora aqui eu vou fazer a 9ª carreirinha unindo as 3 peças. E vou iniciar aqui a 9ª carreirinha de pontos altos. Subo 2 correntinhas. E aqui dentro do espacinho eu vou trabalhar mais 2 pontos altos. Ficando um total de 3 pontos altos no mesmo espacinho. Olha. Aqui eu vou seguir na mesma repetição, uma correntinha de separação, no próximo espacinho, 3 pontos altos. Uma correntinha de separação e vou seguir aqui na mesma repetição da carreirinha anterior, até chegarmos aqui no cantinho do quadradinho. Vou fazer aqui até chegar no cantinho e volto com vocês. Chegando aqui no cantinho, eu vou trabalhar diferente aqui para unir com a próxima peça. Então, vou aqui, no meio aqui do lequinho, faço um ponto alto, 2 pontos altos. E no terceiro ponto alto, eu vou passar só 2 alcinhas. Olha, passo 2 alcinhas, fico com 2 alcinhas. E aí, eu vou fazer a união com o outro quadradinho. Venho aqui em qualquer pontinha dele, no lequinho. Pego o fio na agulha, como se eu fosse fazer um ponto alto aqui nele, tá, gente? E puxo o meu fio, passo 2 alcinhas, fico com 3 alcinhas na agulha. E agora, eu passo as 3 de uma só vez. E aqui dentro, eu vou fazer mais 2 pontos altos. 1, 2. E ficou assim a união. 3 pontos altos desse quadradinho, que é um lado do lequinho, e 3 pontos altos do outro quadradinho. Ficou assim, ó. Quando finalizarmos aqui do outro lado, vamos finalizar o outro lado aqui do cantinho do quadradinho, tá, gente? Vamos seguir aqui fazendo esse lado na mesma repetição, uma correntinha de separação, no próximo espacinho, 3 pontos altos. Espero que vocês estejam entendendo. Uma correntinha de separação. Cheguei aqui no cantinho do meu quadradinho, no leque, eu vou repetir leque sobre leque, tá, gente? E vou vir esse outro lado aqui na mesma repetição, fazendo 3 pontos altos, uma correntinha, tá? Na mesma repetição da carreirinha anterior, até chegar no outro cantinho aqui no outro leque, tá bom? Pra ficar assim, ó, a emenda aqui, que fizemos as 2 peças. Vamos seguir fazendo a mesma repetição, leque sobre leque, o cantinho do quadradinho, e vamos vir até na outra pontinha aqui do quadradinho, para fazer a união do nosso terceiro quadradinho aqui, tá, gente? Vai ficar assim, ó, nessa sequência, os 3 quadradinhos. Cheguei aqui no cantinho, eu vou fazer 2 pontos altos no espacinho aqui do lequinho. E aqui no terceiro ponto alto, eu vou passar só 2 alcinhas, vou ficar com 2 na agulha. E venho pro próximo quadradinho, aqui no cantinho dele, em qualquer cantinho dele, no lequinho aqui. Pego o meu fio na agulha e venho pro espacinho aqui do lequinho. Passo 2 alcinhas, fico com 3 alcinhas na agulha. E agora, eu passo as 3 de uma só vez, ficando assim, a união. E sigo aqui fazendo mais 2 pontos altos, para ficar um total de 3 pontos altos nesse quadradinho aqui também. Ficando assim a união. Uma correntinha de separação, venho pro próximo espacinho, 3 pontos altos. E aqui eu vou seguir na mesma repetição da carreirinha anterior desse quadradinho. Fazendo 3 pontos altos no espacinho e uma correntinha de separação. Até chegar aqui no cantinho dele, no lequinho.
Vou fazer leque sobre leque aqui, mesma repetição. E vou seguir fazendo a mesma repetição aqui, leque sobre leque também aqui, e a mesma repetição aqui, até chegarmos aonde fizemos aqui a união desse outro lado aqui, tá, gente? Vamos dar a volta nele aqui todinha, repetindo a mesma repetição. Nos cantinhos, leque sobre leque, e do lado dele, a mesma repetição de 3 pontos altos e uma correntinha de separação. Vou dar toda a volta, quando chegar aqui do outro lado, onde fizemos a emenda, eu volto com vocês para fazermos a emenda desse lado também. E aqui eu fiz por toda a volta do nosso quadradinho, olha, lá nos cantinhos, eu fiz certinho o cantinho, leque sobre leque, mesma repetição, tá, gente? Não tem erro aqui. Cheguei aqui, onde fizemos a união desse lado dos quadradinhos, onde fizemos a união desse lado dos quadradinhos, agora vou fazer desse outro lado. Agora, aqui nesse momento, tem que prestar atenção para não ficar nenhum quadradinho do lado avesso, tá, gente? Coloca eles tudo do lado certinho, ó. Nessa posição, para vocês estarem fazendo a união desse outro lado aqui dos quadradinhos, e eles ficarem todos certinhos, para não ficar nenhum do lado avesso. Uma correntinha de separação, e aqui no espacinho eu vou fazer 2 pontos altos. 1, 2. No terceiro ponto alto, eu pego na agulha, venho, passo só 2 alcinhas e fico com 2 alcinhas na agulha. Aí, venho pro próximo quadradinho aqui, no lequinho dele, no espacinho do lequinho, pego na agulha o meu fio e passo só 2 alcinhas, fico com 3 alcinhas na agulha. E agora, eu passo as 3 de uma só vez, fazendo a união desse lado. Olha como tá ficando aqui a união dos 2 quadradinhos. E aqui no mesmo espacinho, eu faço mais 2 pontos altos. 1, 2. Uma correntinha de separação, venho pro próximo espacinho, 3 pontos altos. Uma correntinha de separação, e ficou assim, a união dos 2 quadradinhos. Agora, vou seguir aqui, fazendo aqui, ó, a mesma repetição, toda a volta. Aqui no lequinho, eu vou fazer lequinho sobre lequinho, que é o cantinho do nosso quadradinho. Vou vir aqui, fazendo a mesma repetição, quando chegar aqui, onde fizemos a união do terceiro quadradinho, eu volto com vocês para fazermos a união desse outro lado também. Fiz aqui por toda a volta do nosso quadradinho. E cheguei aqui na união com o nosso terceiro quadradinho. Venho aqui pro espacinho do meio aqui do nosso lequinho e faço 2 pontos altos. No terceiro ponto alto, eu passo só 2 alcinhas, fico com 2 na agulha. Venho para o outro lequinho aqui do outro quadradinho, pego na agulha e passo 2 alcinhas do ponto alto. Depois, passo as 3 alcinhas de uma só vez. Ficando assim a união. E aqui no mesmo espacinho, eu vou fazer mais 2 pontos altos. Fica assim a união das nossas peças. Olha. Olha como fica. Agora, eu vou dar toda a volta aqui, fazendo a mesma repetição. Até chegar aqui onde eu iniciei
essa nona carreirinha nos nossos quadradinhos. Vou fazer por toda a volta. Quando chegar aqui no final, eu volto com vocês. Terminando aqui a carreirinha, faço uma correntinha de separação, venho aqui na segunda correntinha que fiz no início da carreirinha e uno aqui com o ponto baixíssimo. Uma correntinha e já posso cortar o meu fio. Ficando assim. E ficou assim, unidos 3 quadradinhos do nosso caminho de mesa. Olha como que ficou o pontinho da união. Agora, vou contar aqui, ó, do lado dos quadradinhos, quantos bloquinhos que ficaram. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 bloquinhos, tá? Fizemos a nona carreirinha. Agora, vou trabalhar com a cor caqui. Para iniciar com a nossa cor caqui, vamos contar aqui, ó, a partir da união dos 2 quadradinhos, do primeiro com o segundo, olha. Vou contar os espacinhos aqui, ó. Aqui é a união dos quadradinhos, eu vou contar os espacinhos aqui do lado do quadradinho. 1, 2, 3. Vou amarrar o meu fio aqui no terceiro espacinho. Puxo o meu fio e subo aqui 3 correntinhas à altura de um ponto alto. 1, 2, 3. E aqui no mesmo espacinho faço mais 2 pontos altos. Fazendo um total de 3 pontos altos no espacinho. Uma correntinha de separação, venho pro próximo espacinho, 3 pontos altos. Uma correntinha de separação, no próximo espacinho, que já está aqui do lado do pontinho da união dos quadradinhos. No próximo espacinho, que já é o espacinho que fica do lado do pontinho aqui da união dos 2 quadradinhos, eu vou fazer 2 pontos altos. No terceiro ponto alto, no mesmo espacinho, eu vou passar só 2 alcinhas, deixo 2 alcinhas na agulha e pulo aqui pro próximo espacinho. Pulo o pontinho da união, pego o meu fio na agulha, venho para o espacinho e faço um ponto alto, passando aqui 2 alcinhas, fico com 3 alcinhas na agulha. Agora, passo as 3 de uma só vez, ficando assim o pontinho da união dos nossos quadradinhos. Agora, aqui no mesmo espacinho, vou fazer mais 2 pontos altos. Uma correntinha de separação, venho pro próximo espacinho, faço 3 pontos altos. Uma correntinha de separação, venho pro próximo espacinho, faço 3 pontos altos. E ficou assim. Aqui no nosso pontinho da união, ó. Trabalhamos 3 espacinhos desse lado e 3 espacinhos desse lado. Ficou 3 bloquinhos desse lado, pontinho da união, 3 bloquinhos do outro lado. E vai ser essa quantidade aqui que vamos trabalhar nessa cor. Subo 4 correntinhas, 1, 2, 3, 4. E vou virar o meu trabalho pro lado avesso. E aqui no lado avesso do meu trabalhinho,
Eu venho pro próximo espacinho e vou fazer o grupinho de 3 pontos altos. E fica assim, ó, um espacinho acima do bloquinho de baixo e um bloquinho. Vai ficar um espacinho aqui na beiradinha. Uma correntinha de separação, venho pro próximo espacinho, faço 2 pontos altos. Aqui eu já cheguei no pontinho da união, então eu vou pegar na agulha, vou passar só 2 alcinhas no terceiro ponto alto aqui. Pego na agulha novamente, pulo o pontinho da união, venho pro próximo espacinho aqui e faço um ponto alto, passando 2 alcinhas e 3 alcinhas de uma só vez. Aqui eu vou fazer mais 2 pontos altos. Uma correntinha de separação, venho pro próximo espacinho, 3 pontos altos no mesmo espacinho. Uma correntinha de separação, venho aqui pro último pontinho alto, aqui na terceira correntinha dele, introduzo a minha agulha e faço um ponto alto, ficando o espacinho aqui desse lado também, como ficou um espacinho desse lado. Vai ficando assim. 3 correntinhas, à altura de um ponto alto. E viro o meu trabalho pro lado direito. Virei o meu trabalho. E aqui dentro do espacinho, vou trabalhar 2 pontos altos. Ficando um total de 3 pontos altos, contando com a primeira correntinha que eu subi aqui. Uma correntinha de separação, venho pro próximo espacinho, 2 pontos altos. Como já estamos aqui no pontinho da união, eu vou fazer um ponto alto passando só 2 alcinhas, fico com 2 na agulha, pego novamente meu fio na agulha, venho pro próximo espaço do outro lado e faço um ponto alto, passando 2 alcinhas e 3 alcinhas de uma só vez. No mesmo espacinho, mais 2 pontos altos. Uma correntinha de separação, venho pro último espacinho aqui, faço 3 pontos altos. Subo 4 correntinhas, 1, 2, 3, 4. Viro o meu trabalho. E aqui no espacinho, eu vou fazer 2 pontos altos. No meu terceiro ponto alto desse bloquinho, eu passo só 2 alcinhas, fico com 2 alcinhas na agulha, venho pro próximo espacinho do outro lado, já estamos aqui no pontinho da união, e faço um ponto alto, passando 2 alcinhas e no final 3 alcinhas de uma só vez. Fazendo sempre aqui a repetição do pontinho da união em todas as carreirinhas. Mais 2 pontos altos no mesmo espacinho. Uma correntinha de separação, venho pro último ponto alto aqui, pego na terceira correntinha dele e faço um ponto alto. Ficando assim. Viro novamente meu trabalho. Subo 3 correntinhas. Aqui no espacinho eu faço um ponto alto. E no segundo ponto alto no espacinho, eu vou passar só 2 alcinhas, fico com 2 na agulha. Venho aqui do outro lado no espacinho e faço um ponto alto, passando 2 alcinhas e no final 3 alcinhas de uma só vez, fazendo o pontinho da união.
E aqui no espacinho eu faço mais 2 pontos altos. Ficando assim. E para finalizar o nosso quadradinho na cor caqui, eu subo 2 correntinhas e viro o meu trabalho. Venho aqui no último pontinho alto do outro lado, pego na terceira correntinha dele e uno com ponto baixíssimo. Ficando assim, esse espacinho aqui no final. Olha como que ficou. Uma correntinha e já posso cortar o meu fio aqui. No final, eu vou estar fazendo o acabamento dessas pontinhas de fio com a agulha de tapeceiro, tá, gente? Que é bem mais fácil de fazer com a agulha de tapeceiro, esconder essas pontinhas de fio do lado avesso do nosso trabalho, fazendo aí um acabamento perfeito. Agora, eu vou trabalhar com o meu barbante na cor pink. Para iniciar a nossa cor pink, eu vou contar aqui nos espacinhos na cor marrom, aqui do lado onde fizemos o caqui. Temos aqui 1, 2, 3 espacinhos. No terceiro, eu vou amarrar o meu fio na cor pink. Puxo o meu fio e subo 3 correntinhas à altura de um ponto alto. E aqui dentro do espacinho, eu vou trabalhar mais 2 pontos altos. Uma correntinha de separação, venho para o próximo espacinho, faço 3 pontos altos. Uma correntinha de separação, venho para o próximo espacinho, faço 2 pontos altos. Observa que estamos aqui, onde temos a união do caqui com o marrom. Então, vamos fazer o pontinho da união aqui. Faço o terceiro ponto alto, passando só 2 alcinhas, fico com 2 na agulha. Pego o meu fio na agulha, venho para o próximo espacinho aqui, já na cor caqui. Pulando aqui o pontinho da união, entre as duas cores. E venho aqui, ó, para o próximo quadradinho na cor caqui. E faço um ponto alto passando 2 alcinhas e depois as 3 alcinhas de uma só vez. Fazendo aqui, ó, esse pontinho da união. E aqui dentro do espacinho eu vou fazer mais 2 pontos altos. Uma correntinha de separação, venho pro próximo espacinho na cor caqui e faço 3 pontos altos. Uma correntinha de separação e venho aqui pro espacinho aqui, ó, o último espacinho desse quadradinho. Eu vou fazer aqui dentro dele um lequinho, tá, gente? Vai ser uma pontinha, igual temos a pontinha aqui, ó, marrom. Vamos ter aqui na cor pink, aqui dentro do espacinho. Começo aqui, ó, bem no pezinho dele, para não pegar em cima do nozinho que temos aqui dele. Para ficar bem encaixadinho aqui o pink. E faço 3 pontos altos aqui, desse lado. Duas correntinhas de separação e mais 3 pontos altos no mesmo espacinho. Já escondendo aí a pontinha de fio aqui, ó. E fica assim, ó. Com um lequinho aqui. Uma correntinha de separação. E venho pro próximo espacinho aqui e continuo fazendo 3 pontos altos. Uma correntinha de separação. E venho pro próximo espacinho, observa que já estamos no pontinho da união entre as duas cores, marrom e caqui.
Então, vamos fazer aqui o pontinho da união. Vamos fazer 2 pontos altos. No terceiro ponto alto, vou passar só 2 alcinhas, vou ficar com 2 na agulha. Pego na agulha e venho pro próximo, aqui do outro lado, na cor marrom. E faço um ponto alto passando as 2 alcinhas. E no final, as 3 alcinhas de uma só vez. Fazendo aí o pontinho da união. E aqui dentro do espacinho, mais 2 pontos altos. Uma correntinha de separação. Como trabalhamos aqui 3 espacinhos na cor marrom desse lado, vamos trabalhar desse outro lado também. 3 espacinhos na cor marrom. Fazendo a mesma repetição de 3 pontos altos em cada espacinho. Uma correntinha de separação, no próximo espacinho, 3 pontos altos. E ficou assim. Agora, vou voltar trabalhando aqui em cima dessa carreirinha, na cor pink. Subo 4 correntinhas e viro o meu trabalho. E aqui na parte avessa eu vou trabalhar normalmente. Venho pro próximo espacinho, faço 3 pontos altos. Uma correntinha de separação, venho pro próximo espacinho. Já estou aqui no espacinho onde temos o pontinho da união, então eu vou fazer só 2 pontos altos inteiros. E no terceiro ponto alto eu passo só 2 alcinhas, fico com 2 na agulha. Venho pro próximo espacinho do outro lado e faço um ponto alto passando 2 alcinhas e no final as 3 alcinhas de uma só vez. Fazendo o pontinho da união aqui. Mais 2 pontos altos no mesmo espacinho. Uma correntinha de separação. Venho pro próximo espacinho, vou fazer 3 pontos altos. Uma correntinha de separação, venho aqui pro lequinho. Vou fazer lequinho sobre lequinho. 3 pontos altos. Duas correntinhas de separação, mais 3 pontos altos no mesmo espacinho. Ficando assim, lequinho sobre lequinho. Uma correntinha de separação, vem pro próximo espacinho, 3 pontos altos. Uma correntinha de separação, e aqui eu cheguei no espacinho que fica do lado do pontinho da união. Então, eu vou fazer aqui 2 pontos altos. No terceiro ponto alto desse grupinho, eu vou passar só 2 alcinhas, fico com 2 na agulha, pulo o pontinho da união, venho pro próximo espacinho do outro lado, faço um ponto alto, passando aqui, ó, 2 alcinhas primeiro e as 3 alcinhas de uma só vez, ficando assim. Faço mais 2 pontos altos no mesmo espacinho. Uma correntinha de separação, vem pro próximo espacinho, 3 pontos altos. Uma correntinha de separação, venho pro último ponto alto, pego na terceira correntinha dele e faço um ponto alto. Ficando aqui do lado esse espacinho. Igual desse lado aqui, ó. Um espacinho de cada lado.
e aqui no meio, leque sobre leque. Subo 3 correntinhas à altura de um ponto alto e viro meu trabalho. E aqui dentro do primeiro espacinho, vou fazer 2 pontos altos. Ficando um total de 3 pontos altos, contando com a primeira correntinha que subi aqui. Uma correntinha de separação. Vem o próximo espacinho, que já é o espacinho ao lado do pontinho da união. Então, vou fazer 2 pontos altos. No terceiro ponto alto, passo 2 alcinhas, fico com 2 na agulha. Venho pro próximo espacinho do outro lado e faço um ponto alto, passando 2 alcinhas e no final 3 alcinhas de uma só vez. Mais 2 pontos altos aqui dentro do espacinho. Uma correntinha de separação, venho pro próximo espacinho, 3 pontos altos. Uma correntinha de separação, venho pro lequinho e faço lequinho sobre lequinho. 3 pontos altos. 2 correntinhas e mais 3 pontos altos no mesmo espacinho. Uma correntinha de separação. Venho pro próximo espacinho, 3 pontos altos. Uma correntinha de separação. E aqui eu cheguei no outro espacinho, que fica do lado do pontinho da união. Então, vou fazer aqui, ó, 2 pontos altos. No terceiro ponto alto, passo 2 alcinhas. Venho no espacinho do outro lado. Faço um ponto alto passando 2 alcinhas e 3 alcinhas no final. Mais 2 pontos altos no mesmo espacinho. Uma correntinha de separação. Vem para o espacinho final aqui. Faço 3 pontos altos. Subo 4 correntinhas, 1, 2, 3, 4. E aqui já fizemos 3 carreirinhas na cor pink, olha. Já está ficando assim. Agora, viro o meu trabalho para fazer a 4ª carreirinha. Venho aqui pro próximo espacinho e faço 2 pontos altos. No terceiro ponto alto, eu faço o ponto da união, aqui passando só 2 alcinhas. Fico com 2 alcinhas na agulha, venho pro próximo espacinho do outro lado, faço um ponto alto passando 2 alcinhas e depois 3 alcinhas de uma só vez. No mesmo espacinho, 2 pontos altos. Uma correntinha de separação, venho pro próximo espacinho, faço 3 pontos altos. Uma correntinha de separação, venho pro próximo espacinho aqui do lequinho e faço leque sobre leque. Com 3 pontos altos. 2 correntinhas de separação no mesmo espacinho, mais 3 pontos altos. Uma correntinha de separação, vem pro próximo espacinho, 3 pontos altos. Uma correntinha de separação, vem pro próximo espacinho. Já estou aqui no espacinho ao lado do pontinho da união, então, vou fazer só 2 pontos altos. No terceiro ponto alto, eu vou passar só 2 alcinhas, fico com 2 na agulha. Venho pro próximo espacinho do outro lado e faço um ponto alto, passando 2 alcinhas e no final 3 alcinhas de uma só vez. No mesmo espacinho, mais 2 pontos altos.
Uma correntinha de separação, venho pro último pontinho alto aqui do grupinho, pego na terceira correntinha dele e faço um ponto alto. Ficando assim. Na cor caqui fizemos 5 carreirinhas. E agora na cor pink vamos fazer 6 carreirinhas, tá, gente? Já temos aqui 4 prontas. E vamos seguir fazendo a mesma repetição, vindo aqui e voltando, tá? Vou seguir fazendo com vocês para não ficar dúvida, tá bom? Porque depois vamos estar repetindo essa parte do caqui e da cor pink em todas a união que temos aqui, essa cavidade aqui que temos da união dos quadradinhos, tá vendo? Olha, vamos fazer essa mesma repetição aqui desse outro lado também e em todas as união que temos dos quadradinhos. Onde temos essa união aqui, que fica essa cavidade, vamos estar trabalhando dessa maneira aqui, que estou passando para vocês. Agora, vou iniciar a minha quinta carreirinha, subindo aqui, ó, 3 correntinhas da altura de um ponto alto e viro o meu trabalho. E aqui, nesse espacinho, ele já está do lado do pontinho da união. Então, vamos trabalhar um ponto alto aqui, ficando com 2 pontos altos. E no terceiro ponto alto, eu vou passar só 2 alcinhas. Fico com 2 na agulha. E venho aqui pro outro espacinho do outro lado e faço um ponto alto, passando as 2 alcinhas e no final as 3 alcinhas de uma só vez. No mesmo espacinho, mais 2 pontos altos. Uma correntinha de separação, vem pro próximo espacinho, 3 pontos altos. Uma correntinha de separação, venho pro lequinho, faço lequinho sobre lequinho. 3 pontos altos. 2 correntinhas de separação, no mesmo espacinho do lequinho, mais 3 pontos altos. Ficando assim, lequinho sobre lequinho. Uma correntinha de separação, vem pro próximo espacinho, 3 pontos altos. Uma correntinha de separação, vem pro próximo espacinho, 2 pontos altos. Para fazer aqui o pontinho da união, olha. Passo 2 alcinhas e com 2 na agulha. Venho pro próximo espacinho aqui do outro lado. E faço um ponto alto passando as 2 alcinhas e no final do ponto alto as 3 alcinhas de uma só vez. No mesmo espacinho, mais 2 pontos altos. Ficando assim, essa carreirinha. A nossa quinta carreirinha na cor pink. Olha. E aqui eu vou iniciar a nossa sexta carreirinha, que vai ser a nossa última carreirinha na cor pink aqui. Vou subir 2 correntinhas e viro o meu trabalho. Venho aqui pro espacinho do outro lado, aqui do pontinho da união, e faço 3 pontos altos. Uma correntinha de separação, bem pro próximo espacinho, 3 pontos altos. Uma correntinha de separação, venho pro lequinho, lequinho sobre lequinho. Uma correntinha de separação, vem pro próximo espacinho, 3 pontos altos. Uma correntinha de separação, vem pro próximo espacinho, 3 pontos altos.
uma correntinha e venha direto aqui para o último pontinho alto aqui do bloquinho. Pego na terceira correntinha dele e uno com o ponto baixíssimo. Uma correntinha e já posso cortar o meu fio. Ficando assim a nossa sexta carreirinha. Estou do lado avesso do trabalho, vou virar ele para o lado direito. E ficou assim. Para ficar ajustadinho, a gente pode estar puxando aqui, ó, tá bem retinho. E fica assim. Olha que lindeza. Agora eu vou fazer essa mesma repetição em todas as cavidades do nosso trabalhinho, onde temos a união aqui dos quadradinhos marrom, temos essa cavidade. Vamos fazer esse trabalho nelas, fazendo a mesma repetição. Quem tiver dúvida pode estar voltando o vídeo para tirar as dúvidas. Vou fazer aqui os meus e já volto com vocês. Terminei aqui os meus e olha como que ficou. Em todas as cavidades aqui da união dos quadradinhos marrom, eu fiz a mesma repetição que passei para vocês. Olha, de um lado e do outro. Vou contar aqui as carreirinhas na cor caqui. Ficamos com 1, 2, 3, 4, 5 carreirinhas de pontos altos. E na cor pink, ficamos com 1, 2, 3, 4, 5, 6 carreirinhas na cor pink, tá, gente? Espero que vocês estejam entendendo. Fiz em todos os pontinhos aqui de união, de um lado e do outro. E olha, já começou a formar o desenho das cores, olha. Agora, vou trabalhar com essa cor caqui aqui na pontinha do nosso trilho de mesa, de um lado e do outro. Fazer o desenho aqui também nas pontas do trilho de mesa. Vou amarrar o meu fio, contando aqui os espacinhos na ponta do nosso trilho de mesa. Olha, está aqui a ponta dele e eu vou contar aqui, ó, os espacinhos. Conto esse espacinho do meio, 1, 2, 3, 4. 4 espacinhos. E tenho que deixar 6 espacinhos aqui, sem fazer. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Para depois trabalharmos mais o desenho nesses espacinhos aqui, tá? Então, vamos trabalhar aqui, ó, 4 espacinhos na ponta do trilho de mesa. 1, 2, 3, 4. Contando daqui do meio para cá, no quarto espacinho eu amarro o meu fio. Fio na cor caqui. Subo 3 correntinhas à altura de um ponto alto. E aqui no espacinho, mais 2 pontos altos. Fazendo o bloquinho de 3 pontos altos. Uma correntinha de separação. Vem pro próximo espacinho, 3 pontos altos. Uma correntinha de separação, vem pro próximo espacinho, 3 pontos altos. Uma correntinha de separação e venho aqui pro espacinho da ponta do nosso trilho de mesa, onde temos o leque. Olha, leque sobre leque. Então, vou fazer aqui leque sobre leque. 3 pontos altos. Duas correntinhas de separação e mais 3 pontos altos no mesmo espacinho do leque.
Uma correntinha, venho pro próximo espacinho, 3 pontos altos. Uma correntinha, venho pro próximo espacinho, 3 pontos altos. Ficando desse lado igual a esse lado. Uma correntinha, próximo espacinho, 3 pontos altos. E aqui eu fiquei com 4 grupinhos de bloquinhos de um lado, 4 grupinhos de bloquinho do outro. Trabalhei os 4 espacinhos de um lado, contando com o do meio aqui, e os 4 do outro, tá? Fiquei com 3 bloquinhos e um lequinho e 3 bloquinhos aqui, tá bom? Vamos seguir fazendo a repetição aqui, indo e voltando na mesma repetição da carreirinha anterior, até completarmos 6 carreirinhas, contando com essa primeira, tá? Para iniciar nossa segunda carreirinha, eu subo aqui 4 correntinhas e viro o meu trabalho. E aqui do lado avesso, eu vou vir pro próximo espacinho e vou fazer 3 pontos altos. Uma correntinha de separação, próximo espacinho, 3 pontos altos. Uma correntinha de separação, próximo espacinho, 3 pontos altos. Uma correntinha de separação e cheguei no leque. Vou fazer leque sobre leque. Uma correntinha de separação e vai ser nessa mesma repetição, tá, gente? Chegando aqui, eu vou fazer o espacinho, igual tá aqui, ó, desse lado, eu vou fazer desse lado também. E volto fazendo a mesma repetição, até completar 6 carreirinhas dessa. Vou fazer as minhas 6 carreirinhas, fazendo a mesma repetição. Quem tiver dúvida, volta o vídeo novamente, para tirar as dúvidas, tá, gente? Porque é a mesma repetição aqui, não muda nada. Vamos fazer 6 carreirinhas, tá bom? Vou fazer as minhas 6 e volto com vocês. Terminei aqui as 6 carreirinhas e ficaram assim. Observa que ficou na primeira carreirinha aqui dos lados, bloquinho, na segunda carreirinha espacinho, na terceira bloquinho, na quarta espacinho, na quinta bloquinho, na sexta espacinho, tá? E foi a mesma repetição, tá, gente, que eu fiz da primeira carreirinha e da segunda que passei pra vocês, tá? 6 carreirinhas, contando aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, tá bom? Se tiverem dúvida, podem estar voltando e assistindo novamente para poder fazer essa parte aqui na cor caqui. Agora, eu vou amarrar o meu fio na cor pink para continuar aqui nessa ponta. Mas, da mesma forma que fizer aqui nessa ponta, temos que fazer na outra ponta do caminho de mesa, tá bom? Para amarrar o meu fio caqui, eu vou contar os espacinhos aqui, na parte do quadradinho marrom, tá, gente? Olha, eu vou contar 1, 2, 3 espacinhos. No terceiro espacinho, eu amarro o meu fio. Subo 3 correntinhas, altura de um ponto alto. E
faço mais 2 pontos altos, fazendo o primeiro bloquinho dessa carreirinha na cor pink, com 3 pontos altos. Uma correntinha de separação. E venho pro próximo espacinho, 3 pontos altos. Uma correntinha de separação. Venho pro próximo espacinho, 2 pontos altos. Estamos aqui ao lado do ponto de união de cor. Olha, a união entre o marrom e o caqui. Então, vamos fazer o pontinho de união aqui. No terceiro ponto alto desse espacinho, eu vou passar só 2 alcinhas. Fico com 2 na agulha. Pego o meu fio na agulha, venho pro próximo espacinho na cor caqui aqui, ó. Pulo o pontinho de união, venho pro próximo espacinho. E vou fazer aqui um ponto alto, passando 2 alcinhas. E finalizando o ponto alto passando as 3 alcinhas de uma só vez. No mesmo espacinho, mais 2 pontos altos. Uma correntinha de separação. No próximo espacinho, 3 pontos altos. E fica assim. Olha. Uma correntinha de separação. E cheguei aqui na ponta, no final dessa lateral, da cor caqui. Observa que o desenho faz uma ponta aqui, outra aqui e outra aqui. Nessas pontas, vamos estar fazendo igual essa daqui, ó. Vamos fazer o lequinho, tá bom? Então, cheguei aqui nela, vou fazer o lequinho. Com 3 pontos altos. Duas correntinhas de separação e mais 3 pontos altos aqui dentro do mesmo espacinho. Ficando assim. Um lequinho. Uma correntinha de separação e aqui eu vou continuar fazendo a mesma repetição, 3 pontos altos e uma correntinha, até chegar no lequinho. Vou repetir o lequinho, vou vir até o outro lequinho, fazendo a mesma repetição, 3 pontos altos, uma correntinha, até chegar nessa outra ponta aqui, onde vamos fazer mais um lequinho, igual fizemos desse lado. Vamos fazer desse lado também. Vou fazer aqui por toda a volta, fazer esse lequinho. E vou vir aqui na outra ponta, para fazer esse lequinho aqui da outra ponta com vocês. Completei toda a volta, fiz esse lequinho nessa ponta, esse lequinho aqui dessa ponta, e agora estou fazendo o lequinho da outra ponta aqui, tá? Vai ficar tipo uma setinha, olha, o desenho. Fiz 3 pontos altos, 2 correntinhas. E mais 3 pontos altos no mesmo espacinho. Uma correntinha de separação e aqui eu vou seguir fazendo até chegar no nosso pontinho de união aqui das cores marrom e caqui, tá? Quando chegarmos aqui nesse espacinho do lado do pontinho de união, vamos fazer o ponto de união unindo as duas cores. Vou fazer aqui até chegar nesse espacinho e volto com vocês. Fiz aqui a mesma repetição, 3 pontos altos, uma correntinha, e cheguei no meu pontinho de união. Fiz 2 pontos altos e agora no meu terceiro ponto alto, eu vou passar só 2 alcinhas, fico com 2 na agulha, venho pro próximo espacinho aqui, da cor marrom, e faço um ponto alto, passando 2 alcinhas. E no final do ponto alto, 3 alcinhas de uma só vez. No mesmo espacinho, mais 2 pontos altos. Uma correntinha de separação. E ficou assim. Agora, vou seguir aqui no marrom,
fazer os 3 espacinhos da cor marrom. Fiz 1, 2, 3, até o terceiro aqui, igual fizemos desse lado. 3 espacinhos no marrom, vamos fazer desse lado também. Vou fazer aqui os meus e volto com vocês. Fiz aqui os 3 espacinhos, na mesma repetição, 3 pontos altos, uma correntinha, e ficou assim o nosso desenho. Olha. Está ficando assim a ponta do nosso trilho de mesa. Agora, vou fazer aqui 4 correntinhas, virar o meu trabalho para me voltar na segunda carreirinha pink. Sempre lembrando que aqui no pontinho de união, ele deve ser feito em todas as carreirinhas, tá bom? E aqui na parte onde temos as pontinhas aqui com leque, repetir leque sobre leque. Olha, temos leque aqui, aqui e aqui. E aqui temos o pontinho da união. Vamos fazer nessa mesma repetição, tá bom? Subo aqui 4 correntinhas. E viro meu trabalho pro lado avesso. No primeiro espacinho, 3 pontos altos. Observa que a primeira carreirinha iniciamos com bloquinho, a segunda carreirinha iniciamos com espacinho. Uma correntinha de separação, vem pro próximo espacinho, que já é no pontinho da união aqui. Então, vou fazer 2 pontos altos. No terceiro ponto alto, passo só 2 alcinhas, fico com 2 na agulha. Pego na agulha, venho pro próximo espacinho aqui. Faço um ponto alto, passo 2 alcinhas e no final do ponto alto eu passo 3 alcinhas de uma só vez, ficando assim. Mais 2 pontos altos no mesmo espacinho. Uma correntinha de separação e aqui eu vou seguir fazendo a mesma repetição, tá, gente? Onde tiver espacinho, 3 pontos altos. Quando for o lequinho, lequinho sobre lequinho, lequinho sobre lequinho, lequinho sobre lequinho. Quando chegar aqui, no pontinho da união, eu volto com vocês. Cheguei aqui no meu pontinho da união, fiz toda a repetição aqui, fazendo os lequinhos nas pontinhas, 3 pontos altos no espacinho, uma correntinha de separação. Cheguei aqui no pontinho da união. Eu vou fazer ele, fiz 2 pontos altos, no terceiro ponto alto eu faço o pontinho da união, passando só 2 alcinhas, fico com 2 na agulha, pego o meu fio na agulha, venho pro próximo espacinho e faço um ponto alto passando 2 alcinhas e no final 3 alcinhas de uma só vez, mais 2 pontos altos no mesmo espacinho. Fica assim, uma correntinha de separação, venho pro próximo espacinho, 3 pontos altos. E aqui a primeira carreirinha eu fiz de bloquinho, agora a segunda carreirinha eu vou fechar com espacinho. Faço uma correntinha, venho aqui no último ponto alto, terceira correntinha dele, introduzo a minha agulha e faço um ponto alto, ficando aqui o espacinho. Agora, subo 3 correntinhas à altura de um ponto alto e viro o meu trabalho. E aqui dentro do primeiro espacinho, vou fazer mais 2 pontos altos, ficando o primeiro bloquinho de 3 pontos altos. Uma correntinha de separação, venho pro próximo espacinho, já é o pontinho da união, eu vou fazer 2 pontos altos.
No terceiro ponto alto, eu faço a união, passando 2 alcinhas, fico com 2 na agulha, venho pro próximo espacinho, faço um ponto alto, passando 2 alcinhas e 3 alcinhas de uma só vez. No mesmo espacinho, mais 2 pontos altos, uma correntinha de separação, e aqui eu vou seguir fazendo a mesma repetição aqui da carreirinha anterior. Lequinho sobre lequinho, 3 pontos altos nos espacinhos, a mesma repetição, tá, gente? Vou seguir fazendo aqui a mesma repetição por toda a volta, até chegarmos aqui no pontinho da união. Vou fazer o pontinho da união. Quando chegar aqui no final da carreirinha, eu volto com vocês para dar início à nossa terceira carreirinha. Fiz aqui por toda a carreirinha, e olha como tá ficando o desenho das cores. Agora, eu vou dar início à quarta carreirinha. Fiz aqui o pontinho de união, tá, gente? Não pode esquecer de fazer o pontinho de união na mesma repetição. E aqui eu subo 4 correntinhas para dar início à minha quarta carreirinha. Viro meu trabalho. No primeiro espacinho aqui, que já é o espacinho da união, eu vou fazer 2 pontos altos. No terceiro ponto alto, eu vou fazer a união, passando só 2 alcinhas, indo lá no espacinho do outro lado. E faço um ponto alto, passando 3 alcinhas de uma só vez. No mesmo espacinho, mais 2 pontos altos. E olha, fica assim. Iniciei com espacinho a minha quarta carreirinha. E aqui vai seguir fazendo a mesma repetição que fizemos na carreirinha anterior. Quando eu chegar aqui nos lequinhos, fazer lequinho sobre lequinho. Quando chegar aqui, fazer aqui o pontinho de união, da mesma maneira que fiz aqui no início da carreirinha. Vamos finalizar a carreirinha com espacinho aqui, tá? Vou fazer aqui a minha e já volto para iniciar a quinta carreirinha com vocês. Cheguei aqui no final da minha carreirinha, fiz o espacinho, ó, uma correntinha, um ponto alto. No último ponto alto aqui ficou o espacinho, como fizemos desse lado no início da carreirinha. Iniciamos com espacinho, terminamos aqui com espacinho também. Agora, eu vou dar início à minha quinta carreirinha. Subo 3 correntinhas à altura de um ponto alto. Inicio aqui no primeiro espacinho, que já é o espacinho da união aqui. Então, vou fazer meu pontinho da união, fazendo um ponto alto, ficando com 2 pontos altos, contando com a primeira correntinha. No meu terceiro ponto alto, eu vou passar só 2 alcinhas e venho aqui e faço o pontinho da união, que é o ponto alto, passo 2 alcinhas e depois passo as 3 alcinhas de uma só vez. Mais 2 pontos altos no mesmo espacinho. Uma correntinha de separação, no próximo espacinho 3 pontos altos. E vou seguir fazendo a mesma repetição por toda essa carreirinha. E fica assim, ó, o início dela. Já inicia fazendo o pontinho de união. Vou fazer essa mesma repetição por toda a volta. Chegando aqui do outro lado, eu vou fazer o pontinho da união, finalizando aqui a carreirinha, igual fizemos o início dela aqui. Ó, fizemos esse início, iniciei já com o pontinho da união, vou finalizar aqui com o pontinho da união. E volto para iniciar a nossa sexta carreirinha. Finalizei aqui a minha quinta carreirinha, fiz aqui o pontinho de união e finalizei a minha quinta carreirinha. Agora, eu vou iniciar a sexta carreirinha com vocês. Finalizei a carreirinha com o pontinho de união. Agora, vou iniciar com espacinho aqui no pontinho de união. Então, vou fazer
2 correntinhas, viro o meu trabalho e venho direto aqui para o próximo espacinho e faço 3 pontos altos. Ficando assim. Uma correntinha de separação, venho pro próximo espacinho, 3 pontos altos. Olha, fica bem retinho o trabalhinho. Vou seguir fazendo essa mesma repetição da carreirinha anterior, até dar toda a volta. Quando chegar aqui no pontinho de união, eu volto para finalizar com vocês a nossa 6ª carreirinha, que é a última carreirinha desse desenho aqui na cor pink. Fiz aqui a mesma repetição das carreirinhas anteriores, toda a volta, e cheguei aqui no final da nossa carreirinha, onde temos aqui o pontinho de união. Faço uma correntinha e vou unir aqui no último pontinho alto, na 3ª correntinha dele, introduzo a minha agulha e faço o ponto baixíssimo, unindo aqui, ficando da mesma maneira com espacinho, finalizando a nossa 6ª carreirinha com espacinho, igual iniciamos ela aqui com espacinho. Faço uma correntinha e já posso cortar o meu fio. E agora é só puxar assim, pra ficar bem retinho. Vou fazer a outra ponta na mesma repetição que fiz essa ponta e já volto com vocês. Terminei aqui, fiz a mesma repetição em todos os nossos pontinhos aqui de união. Fiz de um lado e do outro. E nas 2 pontas do nosso trilho de mesa, eu fiz a mesma repetição. Agora, vou voltar a trabalhar com a cor caqui, para continuar aqui que temos esse espaço aqui. Vamos trabalhar aqui na cor caqui. E também vamos trabalhar aqui dos lados aqui, ó, da parte da ponta aqui do nosso trilho de mesa. Vou amarrar o meu fio caqui nessa ponta aqui, olha. Essa ponta na cor pink. Temos a ponta do nosso trilho de mesa aqui. Essa lateral aqui na cor pink. Temos esse meio marrom e essa lateral na cor pink. Então, eu vou trabalhar aqui nela, ó. Iniciando aqui, na ponta. Amarro o meu fio. E subo 3 correntinhas. 1, 2, 3, altura de um ponto alto. Pego o meu fio na agulha e pulo direto aqui pro próximo espacinho, tá? Vai ficar só esse ponto alto aqui no início. Venho pro próximo espacinho, faço 3 pontos altos. Uma correntinha de separação, venho pro próximo espacinho e 3 pontos altos. Uma correntinha de separação, venho pro próximo espacinho, 3 pontos altos. Uma correntinha de separação, venho pro próximo espacinho, 3 pontos altos. Uma correntinha de separação. No próximo espacinho é o espacinho da união aqui das 2 cores. Então, vamos fazer o pontinho da união. Vou fazer 2 pontos altos. E o meu terceiro ponto alto desse grupinho, eu vou passar só 2 alcinhas, fico com 2 na agulha. E venho aqui do outro lado, na cor marrom, no espacinho, e faço um ponto alto, passando 2 alcinhas
e 3 alcinhas de uma só vez. E aqui no mesmo espacinho, mais 2 pontos altos. Ficando assim o pontinho da união. Agora, vou voltar trabalhando aqui em cima da cor caqui, tá bom? Subo uma correntinha e viro o meu trabalho. Venho aqui pro próximo espacinho, faço 3 pontos altos. Uma correntinha de separação, venho pro próximo espacinho e 3 pontos altos. Uma correntinha de separação, venho pro próximo espacinho, 3 pontos altos. Uma correntinha de separação, no próximo espacinho, 3 pontos altos. E aqui no último espacinho aqui, eu vou fazer só um ponto alto sem nenhuma correntinha de separação. Fechando aqui essa carreirinha. Subo 3 correntinhas à altura de um ponto alto e viro meu trabalho novamente. Venho pro próximo espaço e faço 3 pontos altos. E aqui eu vou seguir fazendo 3 pontos altos no espacinho e uma correntinha de separação até chegarmos aqui no último espacinho. Estou aqui no meu último espacinho, que já é o espacinho da união aqui das duas cores. Então, vou fazer da mesma forma aqui o pontinho da união. 2 pontos altos. No terceiro ponto alto, eu vou passar só a metade dele, 2 alcinhas, ficar com 2 na agulha. Pego na agulha e venho no próximo espacinho aqui do outro lado, na cor marrom, e faço um ponto alto, passando as 2 alcinhas e depois as 3 alcinhas de uma só vez. Mais 2 pontos altos, fazendo aqui o grupinho de 3 pontos altos, olha. E fica assim o pontinho da união novamente. Uma correntinha de separação, viro meu trabalho. E aqui eu vou voltar, pegando no primeiro espacinho, faço 3 pontos altos. Uma correntinha de separação, vem no próximo espacinho, 3 pontos altos. Uma correntinha de separação, no próximo espacinho, 3 pontos altos. E aqui no último espacinho, eu vou fazer só um ponto alto sem nenhuma correntinha de separação, fechando a carreirinha. E vai ficando assim, com esses espacinhos aqui, ó, na beiradinha. Viro meu trabalho novamente. Subo aqui 3 correntinhas. E volto pegando no primeiro espacinho. Faço o meu grupinho aqui de 3 pontos altos. Uma correntinha de separação, no próximo espacinho, 3 pontos altos. Uma correntinha de separação, e aqui eu tô no último espacinho, onde temos já aqui o lequinho, que é a pontinha aqui da parte marrom.
Então, vou fazer aqui o pontinho da união, vou fazer 2 pontos altos. No terceiro ponto alto, eu passo as 2 alcinhas e venho aqui no espacinho do leque, ó, da pontinha aqui, da parte marrom, e vou fazer um ponto alto, passando 2 alcinhas e depois 3 alcinhas de uma só vez. Mais 2 pontos altos no mesmo espacinho. Uma correntinha e viro o meu trabalho. Venho para o próximo espacinho e faço os meus 3 pontos altos. Uma correntinha de separação, venho para o próximo espacinho, os 3 pontos altos. Aqui eu estou no meu último espacinho, vou fechar aqui essa carreirinha com o ponto alto, sem nenhuma correntinha de separação, pego aqui no espacinho, ó, faço um ponto alto. E fica assim. Uma correntinha e já posso cortar o meu fio. Vou mostrar aqui pra vocês como fica. Fica assim. Essa partinha. Observa que já estou fazendo reto aqui, ó. Vai seguir o mesmo segmento aqui dessa ponta pink na outra, tá? Vou iniciar aqui, vou virar o meu trabalho, vou amarrar o meu fio nessa ponta, tá? Olha como que tá aqui a ponta do trilho de mesa, eu vou amarrar aqui, tá, gente? Onde tem aqui a união com o marrom. Vou virar meu trabalho, vou amarrar o meu fio para iniciarmos aqui. Amarrei o meu fio. E agora subo 3 correntinhas à altura de um ponto alto. 1, 2, 3. Venho direto aqui pro próximo espacinho, fazendo só esse ponto alto aqui no início. E faço 3 pontos altos no mesmo espacinho. Uma correntinha de separação, venho pro próximo espacinho, 3 pontos altos. Vou seguir na mesma sequência até chegarmos aqui onde temos o pontinho da união, tá? Vai ser a mesma repetição, 3 pontos altos, uma correntinha nos espacinhos, 3 pontos altos. Quando chegar aqui no pontinho da união, eu volto com vocês. Cheguei aqui no pontinho da união, olha, o espacinho que está do lado, onde temos a união das 2 cores. Eu vou fazer aqui um ponto alto passando só 2 alcinhas, fico com 2 na agulha. Venho pro espacinho aqui da cor marrom e faço um ponto alto, passando primeiro 2 alcinhas, depois 3 alcinhas de uma só vez. E aqui no mesmo espacinho, mais 2 pontos altos. Ficando assim. Uma correntinha e viro meu trabalho, que agora eu vou continuar trabalhando aqui. Como fizemos aqui, ó, esse lado, eu vou fazer daqui também. Eu vou continuar trabalhando em cima do caqui. Viro meu trabalho. No próximo espacinho, 3 pontos altos. E aqui vai ser a mesma repetição, até chegarmos aqui na ponta, onde vamos fechar a carreirinha e voltar novamente. Quando eu chegar aqui na ponta, eu volto com vocês. Cheguei aqui no último espacinho da carreirinha, eu faço um ponto alto, pegando aqui dentro desse espacinho, sem nenhuma correntinha de separação. Olha, fechando a nossa carreirinha. Subo 3 correntinhas à altura de um ponto alto e viro o meu trabalho. No próximo espacinho, eu vou fazer 3 pontos altos.
E vai ficando assim. Olha. Uma correntinha de separação. E que eu vou seguir fazendo a mesma repetição. 3 pontos altos, uma correntinha, até chegarmos aqui no último espacinho da carreirinha. No último espacinho da carreirinha é o espacinho da união entre a cor marrom e o caqui. Eu fiz 2 pontos altos. No terceiro ponto alto, eu faço o pontinho da união, passando 2 alcinhas. Venho no próximo espacinho marrom, passo 2 alcinhas primeiro, depois 3 alcinhas de uma só vez. E mais 2 pontos altos no mesmo espacinho. Ficando assim. Uma correntinha de separação. E viro meu trabalho. Volto aqui novamente, fazendo a mesma repetição. Venho no próximo espacinho, faço 3 pontos altos. Uma correntinha e sigo fazendo 3 pontos altos, uma correntinha, até o último espacinho aqui. Cheguei aqui no meu último espacinho, eu vou fazer só um ponto alto nele, fechando a carreirinha, sem nenhuma correntinha de separação. Fica assim. Subo 3 correntinhas, à altura de um ponto alto e viro meu trabalho. No próximo espacinho, 3 pontos altos. Uma correntinha de separação. No próximo espacinho, 3 pontos altos. Uma correntinha de separação. No último espacinho aqui, eu vou fazer o pontinho da união. 2 pontos altos. No terceiro ponto alto, eu passo 2 alcinhas, fico com 2 na agulha. Venho aqui para o último espacinho na cor marrom, aqui onde é o lequinho, a pontinha do lequinho marrom. E aqui dentro dele, eu vou fazer um ponto alto, passando 2 alcinhas primeiro, depois 3 alcinhas de uma só vez. No mesmo espacinho, mais 2 pontos altos. Ficando assim, ó. Uma correntinha, venho direto pro próximo espacinho, faço 3 pontos altos. E que eu vou seguir na mesma repetição. 3 pontos altos, uma correntinha de separação. No último espacinho, eu vou fazer só um ponto alto, fechando a carreirinha. Aqui no último espacinho, eu fiz a mesma repetição, só um ponto alto, fechando a carreirinha. Subo 3 correntinhas, para iniciar a nova carreirinha, e viro meu trabalho. E agora já está assim, ó. Já está assim. Olha como já está. Fiz primeiro essa parte, agora estou fazendo essa. E já cheguei aqui no lequinho na ponta da cor marrom. Nessa carreirinha, vamos vir fazendo aqui, ó. Nele todo. Tá? Vamos começar a passar aqui, ó. Pra finalizar essa parte aqui. Sigo aqui. Venho para o próximo espacinho, faço 3 pontos altos. Uma correntinha de separação. Venho para o próximo espacinho, que já é o espacinho aqui da união, entre uma parte e a outra que fiz da cor caqui. Então, vou fazer o pontinho da união aqui, fazendo 2 pontos altos. No terceiro ponto alto, eu faço o pontinho da união, passando 2 alcinhas. Venho aqui no próximo espacinho do outro lado. E faço um ponto alto. Passo 2 alcinhas, depois 3 alcinhas de uma só vez. E faço mais 2 pontos altos no mesmo espacinho.
ficando assim o pontinho da união. Uma correntinha de separação e sigo aqui pro próximo espacinho, faço 3 pontos altos. E aqui, o último espacinho, eu vou fazer só um ponto alto, sem nenhuma correntinha de separação, fechando essa carreirinha. Ficou assim. Subo 3 correntinhas, altura de um ponto alto e viro meu trabalho. E aqui, no próximo espacinho, observe que já é o espacinho do pontinho da união. Então, vamos fazer aqui 2 pontos altos. No terceiro ponto alto, vamos fazer o pontinho da união, pegando lá do outro lado aqui, ó, no espacinho, fazendo o pontinho da união aqui. Mais 2 pontos altos no mesmo espacinho. E fica assim. E aqui no último espacinho, um ponto alto fechando essa carreirinha. Sem nenhuma correntinha de separação. Ficando assim. 2 correntinhas e viro meu trabalho. Pulo todo aqui o pontinho de união, pego no último pontinho alto, aqui desse grupinho de 3 pontos altos e faço um ponto baixíssimo. Ficando assim um espacinho aqui no final. Uma correntinha e já posso cortar o meu fio. Vou mostrar pra vocês como que ficou essa parte. Ficou assim retinha, olha. Depois eu vou fazer o acabamento das pontinhas de fio com a agulha de tapeceiro. Na parte avesso. E ficou assim. Bem retinho. A mesma repetição que fizemos aqui, vamos fazer aqui no mesmo espaço que temos. Aqui do outro lado. Aqui. Aqui também, tá? Em toda a parte que temos esse espacinho na ponta do lequinho marrom, olha. Essa parte, fazendo ficar retinho aqui, ó. De um lado pink ao outro. Vamos fazer a mesma repetição, tá, gente? E aqui na nossa ponta do nosso trilho de mesa, vamos trabalhar esse lado, depois desse lado. Vou iniciar esse lado, amarrando meu fio aqui nessa ponta pink. Fizemos aqui, agora eu vou fazer esse lado, vindo reto aqui, ó. Pra ficar, seguir reto aqui na parte caqui. Vou amarrar meu fio nesse espacinho, no lequinho pink. Puxo meu fio e subo 3 correntinhas à altura de um ponto alto. Venho direto pro próximo espacinho, faço só um ponto alto nesse espacinho aqui de início, venho direto pro próximo espacinho, faço 3 pontos altos. Uma correntinha de separação. Venho pro próximo espacinho, 3 pontos altos. Uma correntinha de separação e vem nessa mesma repetição aqui, ó. 3 pontos altos, uma correntinha, até chegarmos aqui na outra ponta. Vou fazer aqui os meus, quando chegar aqui na outra ponta, nesse lequinho aqui, ó, no espacinho do lequinho, eu volto com vocês. Cheguei aqui no final da carreirinha, na ponta do lequinho aqui, ó. Eu vou fazer um ponto alto aqui nesse último espacinho, sem nenhuma correntinha de separação, fechando a carreirinha. Olha.
subo 3 correntinhas para iniciar a nova carreirinha e viro o meu trabalho. Vou trabalhar assim, ó, indo e voltando desse lado da ponta do nosso trilho de mesa. Depois trabalhamos o outro lado, tá bom? Venho direto para o próximo espaço. Faço 3 pontos altos. Uma correntinha de separação e vai ser a mesma repetição. 3 pontos altos, uma correntinha. Até chegarmos aqui no final da carreirinha, onde vamos fazer só um ponto alto no último espacinho, fechando a carreirinha. E voltar subindo 3 correntinhas para a próxima carreirinha. Vai ser essa mesma repetição, gente. Vamos ir fechando aqui as carreirinhas até formar um triângulo na cor caqui, tá? Vou fazer aqui o meu, fazendo a mesma repetição que fizemos aqui. Se alguém tiver dúvida, pode estar voltando o vídeo, tá? Para saber como iniciar e finalizar a carreirinha, que vai ser a mesma repetição fechando o triângulo aqui. Vou fazer aqui até a ponta do triângulo e volto com vocês. Fiz aqui, indo e voltando na mesma repetição. E já estou finalizando aqui essa parte na cor caqui. Fiz aqui 3 correntinhas, vim pro próximo espacinho, 3 pontos altos. E aqui já é o último espacinho, então vou fazer um ponto alto, fechando a carreirinha, sem nenhuma correntinha de separação, fica assim. 2 correntinhas e viro o meu trabalho. Venho aqui no último ponto alto e uno aqui com um ponto baixíssimo, ficando esse espacinho aqui no final. Uma correntinha e já posso cortar o meu fio. E fica assim. Esse lado da ponta do nosso trilho de mesa, olha. Agora, eu vou trabalhar esse outro lado aqui, fazendo a mesma repetição que fizemos esse lado, tá? Vou fazer por todo o caminho de mesa, aonde tiver os espacinhos aqui, eu vou fazer a mesma repetição. E já volto com vocês para mostrar como que ficou finalizada essa parte nas beiradinhas do trilho de mesa. Terminei aqui todas as beiradinhas e ficou assim, retangular. Olha que lindeza que ficou os desenhos. Está dobrado aqui, porque não tem espaço aqui para abrir ele, mas ficou bem grande. Depois vou medir o tamanho. Ficou assim. Agora, vamos fazer o bico de acabamento nele. Com o meu fio caqui, eu inicio aqui em qualquer uma dessas alcinhas que ficaram aqui, ó, nas beiradinhas. Na parte lateral, vamos estar fazendo 2 pontinhos em cada alcinha dessa. Amarro aqui o meu fio. E vou subir 2 correntinhas, altura de meio ponto alto. Aqui dentro da mesma alcinha, eu vou trabalhar mais meio ponto alto. Pego na agulha, venho aqui dentro, puxo o meu fio e passo as 3 alcinhas de uma só vez, fazendo o meio ponto alto. Na próxima alcinha, 2 meio ponto alto. Faço o primeiro e o segundo, ficando assim. Na próxima alcinha, 2 pontinhos. E vai ser essa mesma repetição, fazendo meio ponto alto, até chegarmos aqui, aonde teremos uma pontinha aqui. Vou trabalhar diferente aqui, gente, nesse espacinho aqui, ó. Então, vou vir aqui reto na lateral, quando chegar aqui, que vou virar aqui
eu volto com vocês. Chegando aqui no final da lateral, onde temos aqui esse biquinho aqui, no espacinho aqui do lado, eu vou fazer 3 pontinhos. Todos trabalhando aí meio ponto, tá, gente? 3 pontinhos nesse espacinho. E nesse espacinho aqui da pontinha dele, eu vou trabalhar 4 pontinhos. Todos feitos meio ponto alto, tá, gente? Pra dar a voltinha aqui do cantinho, vamos fazer 4 pontinhos. Olha. Agora, aqui no do lado, vamos fazer 3 pontinhos. É lindo esse bico de acabamento, simples, fácil de fazer. E fica lindo aí o acabamento. Olha que lindeza que tá ficando. E agora aqui eu vou dar sequência, colocando 2 pontinhos em cada espacinho. Cada alcinha dessa aqui, 2 pontinhos, trabalhando sempre meio ponto alto. E vai ser essa mesma repetição por toda essa carreirinha. Aqui quando chegar aqui, vamos fazer igual fizemos aqui. Na lateral, vamos fazer 2 pontinhos para cada alcinha. Quando chegar aqui, onde faz a voltinha, vamos fazer 3 pontinhos de um lado, 4 no meio e 3 do outro lado. E depois, vamos seguir fazendo 2 pontinhos para cada alcinha. Vamos fazer essa mesma repetição por toda a volta. Quando chegar aqui no início da carreirinha, eu volto com vocês. Cheguei aqui no final da carreirinha, olha, onde iniciei aqui ela. Eu vou unir ao pontinho com um ponto baixíssimo. Subo 4 correntinhas. E no mesmo pontinho, eu vou fazer um ponto alto. Pulo um pontinho de base, no segundo, eu faço um ponto baixo. Subo 3 correntinhas. No mesmo pontinho de base, um ponto alto. Pulo um pontinho de base, no segundo, faço um ponto baixo. E vai ficando assim, ó, o biquinho. Subo 3 correntinhas. Venho aqui no mesmo pontinho de base que fiz o ponto baixo, faço um ponto alto. Pulo um pontinho de base, no segundo faço um ponto baixo. E vai ser essa mesma sequência. Vou fazer mais uma vez, subo 3 correntinhas. Venho aqui no mesmo pontinho de base onde fiz o ponto baixo, faço um ponto alto. Pulo um pontinho de base, no segundo pontinho de base faço um ponto baixo. E vai ficando assim, bem bonitinho, o biquinho de acabamento. Vou seguir fazendo essa mesma repetição por toda a volta. Quando eu chegar aqui para fechar a carreirinha, eu volto com vocês. Tô chegando aqui no final da carreirinha. Venho aqui no pezinho do primeiro ponto e faço um ponto baixíssimo. Fechando aqui essa carreirinha. Uma correntinha e já posso cortar o meu fio. Agora, vou fazer o acabamento com a agulha de tapeceiro, escondendo as pontinhas de fio no avesso. Olha, aqui no marrom dá pra ver que tá certinho. E aqui no avesso, eu vou fazer o acabamento. Vou usar essa agulha de tapeceiro para esconder os fios. Fazer o acabamento aqui da peça. Passo aqui por detrás, na parte avesso. Passo o fio na agulha. E puxo. Escondendo as pontinhas de fio.
Da mesma forma com todas as outras pontinhas, vou fazer todo o acabamento, escondendo as pontinhas de fio. E depois volto para mostrar para vocês o nosso trilho de mesa finalizado. E aqui está nosso trilho de mesa finalizado. Olha que lindeza, gente, que ficou. Esses desenhos aí coloridos. Olha que maravilha. Esse modelinho pode ser usado para trilho de mesa e também pode ser usado para jogo de cozinha, gente. Vai ficar lindo um jogo de cozinha nesse modelo. Esse tamanho pode ser usado para pia e fazer os tapetes menores com o mesmo desenho. Gente, no próximo vídeo eu quero estar trazendo o passo a passo do tapete menor nesse modelo aí para jogo de cozinha, tá bom? Espero que gostem, compartilhem bastante e deixem também o like. Não esqueçam de hypar o vídeo, tá, gente? Para nós ganharmos aí nos hypes, tá bom? Todo mundo hypando os vídeos. E eu quero agradecer a vocês pela atenção, um grande abraço a todos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!